Reverendíssimo Diácono Sandoval, queridas mães que hoje vieram participar desta Eucaristia, numa data muito importante, onde nós celebramos e rezamos, comemorando o Dia das Mães. Também acolho as mães que nos ouvem pelas rádios Cacau FM e Ibicaraí Web Rádio. E a você que está em casa e que também participa desta celebração. O Papa Francisco, pela sua visita, primeira visita ao Brasil, quando ele chegou, ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vos lhes dou, o Cristo Jesus. Essa é também a nossa missão enquanto igreja. Nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos, nós oferecemos para todas as mães que estão aqui presentes, que nos ouvem e que nos acompanham pelas redes sociais. As nossas orações. Apresentamos e lhes oferecemos o Cristo Jesus, que se dá como alimento para nos sustentar em nossa caminhada. O corpo e o sangue de Cristo, esse alimento que nos põe no caminho de santidade. Então, a vocês, mães que aqui estão, a vocês que nos acompanham e rezam conosco, sintam-se acolhidos e recebam as nossas orações, o Cristo Jesus, como o maior presente que a igreja pode oferecer para todas vocês. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, vivendo nesse contexto de pandemia, ao celebrarmos o Dia das Mães, nós queremos nos unir a tantas famílias que hoje celebram a ausência física das suas mães. Muitas famílias choram, estão enlutadas, porque a sua mãe, a sua avó, que às vezes assumia o papel de mãe dentro de casa, voltou para a casa do pai. A palavra de Deus que nós celebramos nesta manhã nos anima a caminharmos com os olhos fixos na promessa de Jesus Cristo. Mesmo às vezes sem ter uma resposta para essa partida tão antecipada de muitos dos nossos entes queridos, o Cristo Jesus nos conforta com a sua presença. Ele ressuscitou. E uma vez que ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, por mais que nos faz falta a ausência física dos nossos irmãos e irmãs, dos nossos entes queridos, mas a nossa fé nos assegura que esses nossos irmãos estão vivos lá na eternidade. Então, nós que somos a igreja peregrina, nesse momento, nós nos unimos à igreja triunfante e celebramos num só espírito, numa só alegria, porque, amados irmãos e irmãs, o céu se faz presente entre nós quando celebramos a Eucaristia. Muitas pessoas colocaram o nome da sua mãe para que fôssemos hoje, para que pudesse homenageá-las através desta Eucaristia. Uma lista gigantesca. Mas por que eu permito isso? Porque é um gesto de amor que cada filho quer fazer à sua mãe, aos seus entes queridos. Então, um pouco de paciência e de compreensão com o gesto, com o carinho, com a fé de cada irmão, faz com que a gente consiga viver a beleza das primeiras comunidades cristãs. E isso nós encontramos hoje nos Atos dos Apóstolos, quando Pedro compreende que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus acolhe a todos, que Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, veio para salvar a humanidade inteira.
Nós precisamos viver assim também. Nós precisamos compreender que a nossa vida cristã precisa atualizar os ensinamentos das primeiras comunidades. As primeiras comunidades que viviam perseverantes na oração, perseverantes na partilha, e dentre eles ninguém passava necessidade. Nenhuma espécie de necessidade. Não só a necessidade do alimento, mas também da presença um do outro. As primeiras comunidades eram unidas, e todos de fato viviam como verdadeiros irmãos, um sentindo a necessidade do outro e estendendo as suas mãos para que o outro fosse socorrido, fosse acolhido. Mas a beleza da liturgia de hoje e a compreensão de Pedro é que a salvação que vem por meio de Jesus Cristo não é reservada só ao povo judeu, mas para todos que escutam e acolhem o ensinamento de Jesus Cristo. Pedro ficou encantado, maravilhado de poder ter visto quantas maravilhas Deus estava realizando na vida dos pagãos. E olha que os pagãos eram considerados impuros, indignos, mas o Espírito Santo age de modo tão pleno na vida dos pagãos, como vinha também agindo na vida dos judeus. Por isso, Pedro vai dizer que ele agora compreende que a salvação que vem de Deus, ela não é exclusivamente dos judeus, mas essa salvação é para toda a humanidade, é para todos aqueles que escutam e guardam a palavra de Deus. Por isso, nós não podemos negar o batismo a nenhuma dessas pessoas, porque pelo sacramento do batismo é que todos nós somos inseridos na vida em Cristo. Para participarmos da vida em Cristo Jesus, nós recebemos o sacramento do batismo. Mas para permanecermos em Cristo, Ele hoje nos diz que nós precisamos então observar os seus mandamentos. E qual é o mandamento de Jesus Cristo? Podemos fazer a pergunta: qual o maior mandamento de Jesus Cristo? O próprio Jesus Cristo, caríssimos irmãos, nos ensina: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Para permanecer em Cristo, para experimentar a alegria de estar em Cristo, nós precisamos guardar o seu mandamento. E qual é o primeiro e o maior mandamento de Jesus Cristo? O amor. Ele, ensinando a um jovem escriba, quando o procurou, perguntando: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças. E amarás o seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus apresenta para aqueles escribas dois mandamentos importantes, mas o mandamento do amor, esse é o maior. Então, o primeiro e o maior mandamento de Jesus Cristo para todos nós que somos cristãos é que nós devemos amar. Por isso, o cristianismo é chamado de uma religião do amor. Nós precisamos disseminar pelo mundo afora o amor de Jesus Cristo. A presença do cristão no mundo deve ser justamente a presença do amor
encarnado em nossa vida. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos sempre pedir ao Espírito Santo que nos conceda essa graça. Nós sabemos que sozinhos nós não conseguimos amar como o próprio Cristo nos ensina. Nós necessitamos de um auxílio. E Jesus, sabendo das nossas fraquezas, Ele envia o Espírito Santo como Paráclito, como aquele advogado que está sempre do nosso lado, para nos ajudar nesse caminho da nossa salvação. Estamos nos preparando para celebrarmos a festa de Pentecostes, e é ali na festa de Pentecostes que a igreja recebe o Espírito Santo, onde Jesus volta para a casa do Pai, mas deixa conosco o Santo Espírito, e é esse Espírito Santo que nos coloca nesse caminho de santidade, a cada dia buscando a nossa salvação, buscando a nossa alegria, pois Jesus diz justamente isso: para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. O que é que Jesus deseja, caríssimos irmãos e irmãs, para todos nós, os seus filhos? Que nós sejamos homens e mulheres tocados pela alegria que vem desse encontro pessoal e definitivo com Ele. De onde vem a nossa alegria? A nossa alegria vem de uma verdadeira comunhão com Jesus Cristo. Por isso devemos nos perguntar: eu tenho zelado desta comunhão? Eu tenho buscado fazer o caminho em que me mantém nesta comunhão com o Senhor Jesus? Onde está Jesus na minha vida? Quando que eu recorro? Eu busco Jesus como eu vou a um hospital, ou eu vou a uma farmácia buscar um medicamento, buscar uma cura, ou eu o acolho como meu amigo, como meu Senhor, e a minha vida ela é toda conduzida a partir desta comunhão. Porque, caríssimos irmãos e irmãs, às vezes se buscam Jesus atrás de curas, atrás de milagres. Outros buscam lá de vez em quando. Mas o que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje é que nós devemos permanecer nele, estar com ele em todos os momentos da nossa vida. Mas é interessante percebermos que é Cristo que quer permanecer em nós. Ele apenas mostra o caminho. Então, a iniciativa primeira sempre é do Senhor. E nós sempre devemos dar uma resposta positiva. Então Ele nos mostra o caminho. Para que nós permaneçamos nele, nós precisamos viver os seus mandamentos. O amor a Deus e amor ao próximo. Mas lá nas bem-aventuranças, nós encontramos também alguns ensinamentos que nós podemos acolher como mandamentos de Jesus Cristo. Todas as bem-aventuranças é um caminho apresentado por Jesus para que todos nós alcancemos a plenitude da nossa felicidade. E duas delas sintetizam o que Jesus quer que aconteça com todos nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque verão misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque verão a misericórdia de Deus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Existe alegria maior, existe felicidade maior de que um dia podermos ver o nosso Deus face a face e permanecer com Ele. Mas para que isso aconteça, Jesus aponta o caminho: um coração puro, um coração misericordioso. E quando nós falamos de pureza, nós lembramos da Imaculada Conceição. Ela foi preservada do pecado. Por isso hoje ela está na casa do Pai, na presença do Senhor. Então Maria é um grande exemplo de pureza. O Deus, em função da maternidade de Maria, a preserva do pecado, a torna imaculada. Mas todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, também somos convidados a essa experiência
de pureza. Tornar-se imaculados é se preservar da vida de pecado. Mas o Papa Bento XVI, ainda, hoje emérito, mas ainda no seu exercício, ele dizia: um dos maiores pecados da humanidade é a falta de consciência do pecado. Por nós não termos mais consciência do que de fato nos afasta de Deus, nós nos tornamos cada vez mais distantes dessa comunhão plena com o Senhor. Permitam-me um exemplo. Nós somos convidados e exortados pela Santa Mãe Igreja a participar da Eucaristia na espécie do pão e do vinho. Mas quantas pessoas, caríssimos irmãos e irmãs, vêm para a igreja e ainda não se libertaram dos seus pecados de estimação para sentar-se à mesa com o Senhor? Não é que talvez não tenha consciência do pecado, mas às vezes falta esse esforço para se libertar das suas impurezas e se aproximar de uma vida mais plena na comunhão com o Senhor, na sua palavra e na Eucaristia. Por isso, toda a liturgia vem nos apontando o caminho que devemos fazer para alcançarmos a plenitude da nossa alegria. Mas não esqueçamos, caríssimos irmãos e irmãs, que o ponto inicial, ou a essência da nossa vida, é justamente o amor. O próprio São João, na sua primeira carta, vai dizer: amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Para fazer a experiência de Deus, é preciso fazer a experiência do amor. Uma pessoa rancorosa, uma pessoa que traz no seu coração o ódio, uma pessoa que traz no seu coração o desejo de vingança, é uma pessoa difícil de fazer a experiência do amor de Deus, a partir do que a palavra nos mostra hoje. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Então, para que nós possamos dizer assim: eu conheço a Deus, eu preciso fazer a experiência do verdadeiro amor. O amor que faz com que eu me torne próximo dos meus irmãos. O amor que me faz direcionar para as necessidades uns dos outros. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Por isso, toda vez que nós olhamos para Cristo pregado na cruz, nós lembramos sempre disso. Deus nos amou por primeiro, e Ele espera de nós uma resposta. Ele espera de nós uma decisão. Eu preciso me decidir, e eu preciso amar a Deus, não com palavras, pois o próprio Jesus dizia para os fariseus: as minhas obras dizem quem eu sou. Assim também deve acontecer conosco. As nossas obras devem dizer quem nós somos. A igreja de Jesus Cristo, os filhos e filhas prediletos do Pai, aqueles que buscam diariamente, constantemente, permanecer na presença do Senhor. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, nós recebemos a missão de conduzir e de orientar todos os nossos para essa comunhão com o Senhor. E hoje, celebrando o Dia das Mães, nós sabemos que as mães têm a missão não só de gerar vida, mas de favorecer que o seu ambiente familiar seja um ambiente onde a vida seja cultivada, preservada e promovida. Então, as mães precisam viver aquilo que nós encontramos lá no livro do Eclesiástico. Precisa ser uma mulher virtuosa, precisa ser uma mulher cheia da graça de Deus, porque a nossa família precisa muito desse equilíbrio espiritual. E muitas vezes,
O equilíbrio espiritual familiar vem da fidelidade das nossas mães. Elas que dia e noite rezam o Santo Rosário, buscam a intercessão dos santos, fazem as suas novenas, participam da missa, deixa sempre um tempo reservado para as coisas de Deus. Então, quem que vai pastorear a sua casa? Bom seria se o casal entendesse isso e todos caminhassem nessa mesma direção. Mas nós percebemos que a responsabilidade maior de manter uma família equilibrada espiritualmente, às vezes vem muito mais das mães. Por isso as mães precisam dessa comunhão com o Senhor, buscar ainda mais essa comunhão com Cristo na palavra, na Eucaristia. E recentemente, poucos anos, surgiu no Brasil um movimento Mães que Oram pelos Seus Filhos. E existe por aí uma febre de mães que estão se reunindo, formando grupos para rezar pelos seus filhos. Eu tenho minhas reservas com esses movimentos, porque a mãe já reza pelo seu filho desde o momento que ela concebeu no seu ventre. Desde o momento que ela se percebe que está gerando um filho, ali começa a oração. Não precisamos de movimentos para que auxilie ou para que leve as mães a rezar pelo seu filho, porque a igreja já faz isso. Nós enquanto igreja, nós enquanto comunidade, nós fazemos isso, nós orientamos as mães, os pais, os filhos, todos para uma verdadeira comunhão com o Senhor. Mas é bonito quando vê muitas mães se reunindo num só objetivo: rezar pelos seus filhos. E que vocês que aqui estão, vocês que nos ouvem, queridas mães, lembre sempre de Santa Mônica. Eu a tenho como um grande exemplo de mulher de fé, dentre tantas outras, mas Santa Mônica rezou por mais de 30 anos para ver a conversão do filho e do esposo. Então, a oração das mães chega no coração do Pai. Então, sejam mães que tenham uma profunda intimidade com o Senhor, que busquem a alegria que vem do Evangelho, que se alimente do corpo e do sangue de Cristo e nunca esqueçam, por mais que a oração pareça não estar sendo ouvida por Deus, mas no momento certo, Deus age. Então a amorosidade de Deus é justamente porque Ele está preparando uma graça bem maior para você e para a sua família. Então sejam perseverantes na oração, nunca desistam de rezar pelos seus filhos, mesmo aqueles que são mais rebeldes, aqueles que parece que não tem mais jeito, porque para Deus nada é impossível. Então, caríssimos irmãos e irmãs, reze sempre pelos seus filhos, reze sempre pelos seus netos, reze sempre pela sua família. Peçamos à Imaculada Conceição que interceda por nós e que nos ajude, assim como ela cuidou bem da família de Nazaré, que ajude a todas as mães a terem a sabedoria, a fé, a temperança, mas sobretudo a espiritualidade equilibrada, para conduzir os seus filhos para uma verdadeira comunhão com o Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.